Olá, amigos do Central do Esporte. O quadro História das Copas de hoje apresenta a década de 60. O mundo atravessava uma conjuntura de Guerra Fria, com conflitos no Vietnã, independências de países africanos e ditaduras civis pela América Latina. Pelos próximos minutos, vamos ver que a bola esteve presente nessa disputa entre socialistas e capitalistas. Após 2 Copas seguidas na Europa, a competição retornou ao continente americano. O Chile foi escolhido como sede. O país ainda se recuperava do mais violento terremoto do século XX, tanto que apenas 4 estádios serviram de palco para o torneio. A Copa de 62 teve a menor média de gols da história, com menos de 3 por jogo. Outro fator foi a violência dentro de campo e as suspeitas de doping por vários jogadores. Os craques não brilharam tanto assim. O brasileiro Pelé, Di Stéfano jogando pela Espanha, lesionaram-se. O húngaro Puskás já estava em decadência física e técnica, e o goleiro soviético Yashin teve várias falhas na Copa. Foi a Copa de Garrincha. Com atuações apagadas na primeira fase, o anjo de pernas tortas encontrou a redenção nas partidas eliminatórias. A Copa de 1962 também ficou marcada por diversos erros de arbitragem a favor do time brasileiro. Por exemplo, no jogo contra a Espanha, o Brasil perdia por 1-0 quando um pênalti não foi marcado a favor dos espanhóis. Além disso, um gol legítimo também foi anulado. O resultado, o Brasil virou para 2-1 e foi para a semifinal. A vitória que nos levou à terceira decisão de Copa do Mundo foi contra os chilenos. E outro claro favorecimento ao Brasil. Garrincha, expulso na semifinal contra os anfitriões, fora absolvido e conseguiu jogar a decisão. Você vai pensar, como assim? Uma jogada de bastidores envolvendo políticos brasileiros fez com que ele não cumprisse a suspensão pelo cartão vermelho. Meus amigos, coisas do futebol dos anos 60. Aqui no Brasil, a situação política era muito delicada. Greves frequentes, diversas manifestações sociais, aumento da inflação brasileira, problemas envolvendo a conjuntura de Cuba, de Fidel Castro e os embates da Guerra Fria. A própria situação política de garantia democrática do presidente João Goulart estava em foco. Ainda assim, o futebol foi utilizado como válvula de escape em busca do bicampeonato mundial, 4 anos depois da conquista na Suécia. A base da seleção foi a mesma que jogou a final em Estocolmo, sendo que, na final, em Santiago do Chile, houve apenas 3 mudanças, sendo uma delas a substituição de Pelé por Amarildo. A final da Copa de 1962 foi entre Brasil e Tchecoslováquia. Por 3-1, de virada, com gols de Amarildo, Zito e Vavá, conquistamos o bicampeonato. Uma vitória da nação, como definiu João Goulart. Brasil bicampeão, Tchecoslováquia vice, os anfitriões chilenos em terceiro e a Iugoslávia em 4º lugar foram as primeiras colocadas da Copa de 1962. Após desentendimentos históricos com a FIFA, a Federação Inglesa promoveu a Copa de 1966. O país, berço do futebol, que comemorava o centenário da criação da Federação Inglesa e onde foram definidas as primeiras regras em 1863, havia tido participações discretas nas edições anteriores e queria mudar a imagem negativa em campo. A conjuntura mundial de Guerra Fria se acirrava. Muitos países latino-americanos já enfrentavam ditaduras civis militares, caso do Brasil, por exemplo. No plano mundial, as lutas na África e os conflitos no Vietnã ganharam contornos mais violentos, com a participação dos Estados Unidos. No campo, uma das surpresas foi exatamente um país asiático, a Coreia do Norte. A equipe eliminou o Chile e a Itália na fase de grupos e, após estar vencendo a seleção portuguesa por 3-0 nas quartas de final, viu os lusitanos virarem a partida para 5-3, com 4 gols de Eusébio, apelidado pelos ingleses como The King, o rei na tradução portuguesa. Os portugueses, aliás, foram responsáveis também pela nossa eliminação. Atual bicampeão, o Brasil terminou a Copa em 11º, sendo eliminado na primeira fase. Pelé, lesionado mais uma vez no torneio, enfraqueceu a seleção brasileira, que foi acusada de ser soberba e desorganizada na Copa de 66. A edição do torneio ficou conhecida como a Copa do Mundo da Violência, tanto que houve uma série de discussões pós-Copa. As medidas disciplinares e regras foram reelaboradas, justamente porque, durante o torneio, as arbitragens foram muito criticadas.
Os donos da casa, os ingleses, jogaram todas as partidas no magnífico estádio de Wembley. Além disso, contaram também com o auxílio do apito. Foram auxiliados nas quartas de final contra os argentinos, derrotaram os portugueses na semifinal, portugueses que foram prejudicados devido à longa viagem que fizeram de Liverpool para Londres um dia antes do jogo, e na final também. Os ingleses enfrentaram a Alemanha Ocidental. A partida foi muito disputada e terminou com um empate no tempo normal. Na prorrogação, veio a consagração dos ingleses. Um gol validado pela arbitragem, mesmo sem a bola ter ultrapassado a linha do gol. E outro gol, marcado por Geoffrey Huss, fizeram com que os ingleses vencessem a decisão por 4-2. Inglaterra, de Bob Charlton, campeã. Alemanha Ocidental de Yves Siller, em segundo. Portugal, de Eusébio, em terceiro. E União Soviética, de Yashin, em quarto, foram os melhores colocados na Copa de 66. Bom, amigos Central do Esporte, por hoje era isso. Até a próxima!